pode falar em protagonistas na história da expansão portuguesa para o Extremo Oriente no século XVI, entre eles estão, sem dúvida, os jesuítas. São eles que incentivam os navegadores e aventureiros portugueses a irem além de Malaca, apesar de saberem que não contavam com o apoio da coroa nessa empresa. Foram eles que lançaram as bases político-administrativas de Macau e de Nagasaki, no Japão. Foram eles os primeiros a missionar na China, ficando a 2 passos de conseguir a conversão do próprio imperador chinês. Foram também militares, construindo fortalezas, fundindo canhões e armando caravelas. Enfim, foram a alma da aventura portuguesa nos confins orientais da terra, mas como se podem caracterizar os jesuítas? O que os identifica? Os jesuítas, com qualquer ordem, têm um carisma próprio. Sei lá, enquanto os franciscanos se dedicam à pobreza e outros à pregação, os jesuítas foi uma ordem que se dedicou fundamentalmente à cultura e ao ensino. Inicialmente, não quer dizer que não façam outras coisas, mas eu penso que essa é a marca distintiva dos jesuítas, que vão pela cultura, pela educação, e essa marca foi muito importante porque eles operaram uma verdadeira revolução na Igreja. Eu tenho para mim que as revoluções na Igreja foram sempre feitas pelos santos. A Igreja cometeu muitos erros ao longo da sua história, porque é uma cidade de homens, é a tal rede que apanha peixes bons e maus, e de vez em quando apareceu um grupo, uma pessoa que volta a pôr a Igreja em cima dos carris. No caso dos jesuítas foi típico, era necessário fazer uma viragem, e os jesuítas aparecem como uma ordem ao mesmo tempo virada para uma vida de santidade profunda e autêntica e também para a educação. Os jesuítas tiveram essa grande característica que aqui em relação à China foi muito importante, e à Ásia de uma maneira geral, porque se aperceberam da importância das culturas alheias. O grande iniciador foi São Francisco Xavier, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus. A Igreja Católica considera que terá convertido mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro missionário desde São Paulo, merecendo por isso o epíteto de Apóstolo do Oriente. Exerceu a sua atividade missionária no Oriente, especialmente na Índia portuguesa e no Japão. Eu penso que, de facto, São Francisco era um santo e que não era um fanático, mas era um homem extremamente determinado. Ele foi um dos fundadores, um dos 6 fundadores espanhol, fundadores da Companhia de Jesus, com Santo Inácio. E quando ele veio, se nós fizermos as contas aos milhares de quilómetros que ele fez, nos 10 anos, porque ele só esteve 10 anos aqui no Oriente até morrer em São João, em 1552, a 3 de dezembro. Ele percorreu milhares de quilómetros nesses 10 anos e foi um homem que entendeu exatamente aquilo que eu dizia há pouquinho, que era a necessidade de respeitar as culturas alheias. Ele, quando escreveu acerca dos japoneses, disse maravilhas daquela gente e no próprio Japão ele percebeu que a raiz da cultura japonesa era a China. E daí que ele quisesse vir para a China, onde nunca conseguiu entrar, morreu numa ilha chinesa, São João pertence à China, mas nunca conseguiu entrar. Mas ele foi, digamos, o homem que gizou o grande programa que depois foi agarrado pelo Valiniano, o visitador Valiniano, que amplificou, criou aqui o Colégio de São Paulo e a partir daí teve os seus sucessores, Rodigieri, especialmente Mateus Ricci, que depois implantou no terreno o grande sonho de São Francisco Xavier e de Valiniano. Alexandre Valiniano, visitador dos jesuítas, um jurista conceituado, surge logo a seguir na panóplia dos grandes nomes da companhia em Macau. Que é de facto o verdadeiro grande fundador do Colégio da Madre Deus de Macau. A sua personalidade é verdadeiramente extraordinária, porque ele teve, muito antes de Matteo Ricci, a noção e a perspectiva de que o cristianismo, para se implantar na China, tinha que adaptar características chinesas, tinha que adotar características chinesas e transformar-se efetivamente numa força civilizadora. De facto, foi sob o seu impulso que este colégio se formou, que daqui se formaram naturalmente gerações e gerações de missionários dirigidos para a China e que, portanto, também foi neste local que o estudo e o desenvolvimento dos estudos cínicos por parte da Companhia de Jesus sofreu um elevado impulso, que foi complementado depois com a ação em Pequim desenvolvida pelos padres do padroado português
e que foi efetivamente uma das primeiras fatores de irradiação cultural na China da cultura ocidental e, por outro lado, de irradiação para o Ocidente dos grandes princípios da cultura chinesa e da língua chinesa. Outra das grandes figuras da companhia no padroado português do Oriente foi, sem dúvida, o famoso Rodrigues, o intérprete, ainda que mais virado para as grandes questões políticas do que propriamente no domínio exclusivo da expansão da fé. The people involved in it were interesting. German Jesuit, Adam Schall von Bell, he was one of the people who went from Macau up to Peking to give them technical advice about casting cannon and so on. And then there was João Rodrigues Sussu, the interpreter, the Portuguese Jesuit who had been, went out as a young man to the Far East as a soldier at the age of 16 or something like that. And then he entered the Jesuit order and became very, very fluent in Japanese and was frequently used by the Japanese government and the Macau government and the Portuguese as an intermediary because his Japanese was so fluent. João Rodrigues, such a common name, who wrote the Japanese grammar. And that's very rare, of course, nowadays. Very few copies survived. But they made a very important contribution to Japanese and Western relations, cultural relations. They could, to some extent, they certainly were, and helped them. But on the other hand, they had to avoid giving the Chinese the impression that they were too closely connected with Macau. That this was, the Chinese wouldn't like that. So they had to do a balancing act. And at times they were much closer, and at other times they were more distant. Father Ricci was the same, Matteo Ricci. He was another very famous Italian. And this also meant that some of the Chinese, anyway, regarded the Italians with more trust. They were suspicious of the Portuguese being closely connected with Macau, and that they might turn Macau into a kind of stronghold. Well, it was. It did become that when the Dutch attacked it and were repulsed. Then the Chinese were less concerned about the danger from Macau. They realized that there wasn't the danger that they had thought. And so the relations were closer. São Francisco Xavier, Alexandre Valignano, Rodrigues, o intérprete, Matteo Ricci. Foram estes grandes nomes que, juntamente com muitos outros de igual envergadura, meteram ombros à gigantesca tarefa de converter a China e o Japão. Mas, apesar de tudo, acabaram por fracassar perante o fundamentalismo católico. Sabemos que os jesuítas chegaram a Macau por volta de 1562, 1563 e foi logo grande preocupação da parte destes missionários a aprendizagem da língua, a aprendizagem dos costumes, dos hábitos, das tradições, para penetrarem na China e realmente conhecerem a tradição e poderem divulgar com mais eficácia a mensagem cristã, ao mesmo tempo que poderiam captar
aspectos da cultura chinesa. Ora, quando os jesuítas se estabeleceram na China, na missão de Siuheng, em 1583, eles estavam realmente preparados para enfrentar um novo mundo e uma nova cultura. E uma das coisas que os impressionou foi realmente a doutrina de Confúcio. Ao contrário do taoísmo, que é um misticismo puro e, portanto, digamos, mais difícil talvez ao entendimento da mentalidade ocidental, o confucionismo tinha muitos pontos comuns com o cristianismo. Entre eles, o relacionamento entre os vários membros da família e os valores morais. Aliás, o grande mestre Confúcio punha uma tónica muito importante no altruísmo e dizia mesmo que devemos tratar os outros com correção. Digamos que em termos morais, este tratar os outros com correção se traduziria na moral cristã por não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti. E, portanto, a partir deste momento, os jesuítas, numa atitude perfeitamente moderna e transcultural, num respeito muito grande pelo outro, estudaram, respeitaram a tradição e, digamos, as crenças religiosas chinesas e começaram a traduzir os clássicos para latim, para que estas ideias chinesas da sabedoria milenar fossem realmente transmitidas ao Ocidente. E nós vamos encontrar no século XVIII traduções, nomeadamente das obras de Confúcio, vamos encontrá-las no Ocidente. E estas novas ideias orientais vão influenciar pensadores como Malebranche, Leibniz e Voltaire. E, portanto, foi durante o século XVIII esta divulgação destas ideias da sabedoria oriental. Infelizmente, o trabalho dos jesuítas foi, de certo modo, interrompido com a célebre questão dos ritos, em que os jesuítas, numa atitude perfeitamente moderna, e não confundindo religião com cultura, eles aceitavam que os crentes, digamos, os chineses convertidos ao cristianismo, continuassem a cultuar os seus antepassados e a respeitar as tradições chinesas. Como sabe, vários setores da Igreja não estavam de acordo, na medida em que, se os chineses se convertessem ao cristianismo, eles teriam realmente de abandonar as crenças tradicionais. Isto foi uma polémica que se arrastou durante muito tempo. Infelizmente, os jesuítas vieram a perder esta batalha e é certo que o cristianismo e as ideias, digamos, religiosas ocidentais ficaram bastante afetadas e foi realmente um acontecimento que cortou esta penetração e esta influência dos jesuítas na China. Influência que, como sabe, não se limitou apenas ao campo religioso, mas também no campo científico e cultural. Apesar de todas as vicissitudes do tempo e da história, a companhia continua aqui em Macau e, contra ventos e marés, está apenas à espera que a China e o Vaticano se entendam para retomar a empresa interrompida do irmão fundador São Francisco Xavier.